Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre temas táticos que estão dentro da tática. O que é a tática? A tática é a ciência que estuda os fenômenos e valores de curto prazo, incluindo as combinações que levam ao checkmate, ao ganho de material. São lances, geralmente, dois movimentos, três, são lances bem curtos que geralmente você ganha material, fala da checkmate, checa, alguma coisa. Tem vários tipos de temas táticos. Nós vamos estudar um a um. Por exemplo, aqui nesse caso, vamos começar primeiro pelo ataque duplo. O que é o ataque duplo? Como o próprio nome diz, é um ataque contra duas peças adversárias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vai atacar duas peças adversárias ao mesmo tempo, resultando em ganho de materiais. Geralmente você dá duplo para você ganhar no mínimo qualidade. Você vai ganhar uma peça maior do que a peça que está atacando. Você pode dar duplo com várias coisas. Desse lance, o que você pode ver? O cavalo movimenta em L, certo? Como nós já falamos diversas vezes, olha aqui, ó. O cavalo pode vir aqui. Se o cavalo pode vir aqui, o que ele faz? Ele está fazendo o quê? Ele está ameaçando a torre aqui e está ameaçando a dama. O que ele fez? Ele atacou duas peças ao mesmo tempo. E detalhe, as duas peças são maiores que ele, quer dizer, se eu perder o cavalo por uma torre, para mim é um negócio muito interessante. Lembra? Eu estou trocando 3 pontos do cavalo contra 5 da torre. Se for a dama, melhor ainda. Que a dama vale 9. Então, o ataque duplo é o que? Você ataca duas peças ao mesmo tempo. Quer dizer aqui, provavelmente o cara das brancas vai sair, sei lá, alguma coisa, você vai lá e pega a torre dele, por mais que você perca o cavalo, você trocou um cavalo por uma torre, que é extremamente vantajoso. Isso é ataque duplo. Agora vamos mudar. Vamos lá, por exemplo, vou dar uma situação dessa daqui. O que é a cravada? A cravada tem 3 peças participantes, sempre. É a peça que crava. Então vamos, por exemplo, aqui. Quem joga? Quem joga são as brancas. Por exemplo, as brancas vão fazer essa jogada. Essa jogada é uma cravada. Ela fez o quê? São 3 peças que participam. A peça que crava, que é a torre. A peça cravada, que é o bispo. E a peça que está atrás da peça cravada, que é o rei. Quer dizer, se você faz um lance desse, ele não pode tirar o bispo da frente. Por quê? Porque aqui, senão, é um lance legal. Aqui é mate, vai, entre aspas, mas é um lance legal. Ele vai deixar o rei e mata, então ele não pode. Então, fatalmente, ele vai perder. E a cravada tem 2 tipos. É a cravada, pode ser absoluta ou relativa. A absoluta, quando atrás da peça cravada se encontra o rei. Aqui é uma cravada absoluta. Eu cravei e atrás da peça cravada do bispo tem o rei.
Dessa forma, fica impossibilitada a sua manutenção para não deixar seu rei exposto e assim realizar lance ilegal. Ele não pode tirar esse bispo da frente nessa jogada. Ele vai ter que tirar primeiro o rei, para depois poder tirar o bispo. E tem a cravada relativa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Aqui, o que é uma cravada relativa? Fazer conta que eu tenho um bispo aqui. Uma cravada relativa é isso, ó. O que tem aqui? Uma cravada relativa. O que é essa cravada relativa? Eu estou atacando a torre. A torre, e atrás da torre tem uma peça mais poderosa ainda, a dama. Ou seja, se ele mexer a torre, ele pode movimentar a torre? Pode, mas se ele movimentar a torre, ele perde perde a dama lá embaixo. Porque ó, se ele tirar a torre para algum lugar, por exemplo, para cá, eu vou capturar a dama. Então ele faz o quê? Ele pode jogar, sei lá, qualquer outro. Ele pode jogar, por exemplo, a dama aqui. Eu vou capturar aqui, porque eu estou trocando uma peça que vale 3 por uma peça que vale 5. É mais vantajoso. Daí ele pode ir lá, captura. Ok, sem problemas. Certo? Então vocês viram que a cravada absoluta, você crava, o rei está atrás da peça cravada. E a relativa não, pode, é qualquer peça menos o rei. Tá bom? Agora vamos ver outro tipo agora. Agora vamos ver cheque descoberto. O que é o cheque descoberto? O cheque descoberto acontece quando o jogador, ao mover uma peça, libera a ação de uma segunda peça do seu exército, localizada atrás da peça movimentada, atacando diretamente o rei adversário. Nessa jogada, o oponente terá necessariamente que tirar seu rei de xeque, e com isso não conseguirá defender as possíveis peças atacadas por seu adversário. Por exemplo, vamos colocar aqui uma dama, tá? Normalmente, a peça movimentada inicialmente ataca alguma peça do oponente, possibilitando com isso o ganho material. Vamos ver um exemplo aqui interessante. Olha essa situação aqui. Você tem uma torre aqui, a torre ataca assim. E você tem entre a torre e o bispo, entre a torre e o rei, um bispo um bispo seu. E as brancas jogam. O que você pode fazer? O que é o cheque descoberto? Você está vendo que aqui provavelmente vai ter um cheque. Eu vou fazer o quê? Por exemplo, se eu tirar esse bispo para cá,
O que eu estou fazendo? Eu estou atacando o seu rei. Você vai ter de fazer o quê? Ou você pode colocar a dama na frente e vai perder a dama do mesmo jeito. Cheque. Ou você vai movimentar o rei para sair do cheque, mas vai perder a dama aqui. Você entendeu o que é o cheque descoberto, então? Você tem uma peça que pode te ameaçar, mas tem outra peça na frente, que é minha. A partir do momento que eu tiro essa peça da frente, eu coloco o seu rei em xeque. Tá bom? Esse foi um exemplo. Eu vou dando os exemplos, depois nós vamos fazer exercícios táticos outro dia, e daí nós vamos... Por exemplo, vamos lá. Agora vamos fazer o quê? Estudar o raio-x. O que é o raio-x? É uma jogada na qual a peça de maior valor sofre um ataque, tendo que se mover e deixando uma peça de menor valor em condições de ser capturada. Vamos dar exemplo. Quem joga é a branca. O que a branca faz? A branca joga aqui. F. F3. O que está acontecendo? O bispo ataca em diagonal. Ele está atacando essa diagonal. Se ele está atacando o rei, você vai ter que mover o rei para algum lugar. Tá? Não tem outro jeito. Porque você não consegue botar nenhuma peça entre o rei e o bispo. Tá? Então você não está em xeque-mate, você está em xeque. Tem xeque, você vai ter que fazer o quê? Se tira o rei, por exemplo, eu vou lá e capturo a dama. Tá? Esse é o raio-x. Vamos a outro tema agora. Esse tema é bem interessante. Ó, vamos analisar essa jogada. Ó, a dama negra está protegida e atacando a minha, certo? Ó, ela está atacando a dama. E ela está protegida pela torre. O que nós vamos falar? Aqui nós falando de dois temas. Nós vamos falar do quê? Nós vamos falar sobre desvio. O que impede eu de capturar essa dama e ganhar uma peça, ganhar material? O que me impede é que tem essa torre que está protegendo essa dama. Então aqui nesse caso eu vou fazer o quê? Dá uma olhada. Como que a torre vai? A torre vai horizontal e vertical. Então, se eu atacar aqui a torre aqui, o que acontece? Eu estou atacando o rei. Daí tem aquele assim. O rei não tem para onde se movimentar. Certo? Por quê? Porque a torre captura assim. O rei está na direção da torre. Se ele vier para cá, a torre captura. Então não tem como.
Tem alguma peça que pode tirar eu do cheque? Tem. Essa torre pode capturar essa. Ele captura, só que o que acontece? Ele perdeu a dama. Você entendeu? Eu fui lá e dei uma torre, ele capturou uma torre, a torre vale quanto? 5 pontos. E a dama vale quanto? 9. Teoricamente, eu dei uma peça de 5 para ele e ganhei uma de 9. Então a troca foi muito vantajoso para mim. Esse tema chama desvio. Você viu, eu fiz o que? Eu desviei a torre que estava protegendo a dama, porque ela tinha que capturar de qualquer jeito a torre minha, que foi em E8. Por quê? Ela estava ameaçando o checkmate o rei. Então foi isso que aconteceu. Vamos continuar nossos estudos aqui. Tá, agora vamos a outro tema muito interessante, que é a atração. O que é atração? A ideia desse tema tático é forçar a movimentação de uma peça adversária para casas desprotegidas e assim conseguir ganho material ou checkmate. Aqui, vamos olhar essa situação. Olha que situação. Tem a dama, eu tenho uma dama preta atacando a dama branca e o rei está aqui atrás. Tá, quem joga são as pretas. Agora, o que eles vão fazer? Como eu disse lá, ela vai fazer o quê? Ela vai forçar uma jogada e vai atrair a peça que ela quer atacar. Ele vai fazer o quê? Ele vai, aqui no caso, essa torre vai fazer o quê? Atacar o rei. Como a torre não pode sair da frente, a torre não pode sair. Porque o rei está atrás. Lembra da cravada? Aqui é a... Opa! Aqui tem uma cravada. Como vi a torre aqui, eu estou dando cheque. Então, o que ele vai fazer? Ele só tem uma alternativa. Lembra do cheque? Ó, ele não tem para onde correr. Ó, ele não pode ir para cá, não pode ir para cá e não pode vir para cá. Por causa da dama e por causa da torre. Então ele vai ter que fazer o quê? Capturar. E nisso que ele captura, você atraiu o rei para o lugar que ele não estava protegido, que nem aquela hora que ele estava com o peão. Você pode chegar, por exemplo, com essa torre aqui e faz o quê? Dá checkmate. Não, desculpa.
Dá com a dama, você vem aqui e dá checkmate com a dama, não é com a torre. Desculpa que eu errei aqui. Você com a dama dá checkmate. Por quê? O rei não consegue vir aqui, não consegue vir aqui, não consegue vir aqui, não consegue vir aqui. Tá bom? Você fez o quê? Você atraiu o rei. O lugar ele estava protegido aqui, não ficou mais. Desculpa, pessoal, eu errei aqui, me distraí aqui, errei. Agora com a dama que é a correta. Por quê? O rei não pode capturar a dama, porque tem a torre que está protegendo a dama. Ó. Então a torre está protegendo a dama. E o rei não tem para onde ir. Ele não pode ir para cá, não pode ir para cá, não pode ir para cá. É checkmate. Tá bom, pessoal? Agora vamos continuar estudos táticos. Vamos montar a posição aqui. Vamos analisar essa jogada. Que tema que nós vamos estudar aqui? Vai ser interceptação. A ideia principal da interceptação é fazer com que uma peça adversária bloqueie a ação de uma segunda peça do seu próprio exército, possibilitando a sequência, ganho de material ou até mesmo checkmate do oponente. O que é aqui? O que acontece? Ó, o bispo, aqui eu tenho um bispo que está sendo atacado pela dama e pela torre. E ele está cravado, lembra que nós estamos cravado porque é uma cravada absoluta que o rei está atrás dele, ele não pode sair daí, tá?
Por que não vou conseguir dar checkmate? Eu não consigo capturar esse bispo porque a dama anda na diagonal e na transversal, na horizontal e vertical. E o que ela acontece? Ela protege o bispo. Então, se eu capturar o bispo com a torre, ele vai capturar a minha torre com o bispo. E se eu capturar a dama dele com essa dama, o rei captura o bispo. Por exemplo, aqui, vamos fazer de conta que é aqui, vai fazer isso daqui. Desse jeito, ó, eu ataco aqui, ele vai atacar aqui, eu ataco aqui, ele vai atacar aqui. E ele ficou com vantagem. Ele tem 2 torres e um bispo. Ó, então cada torre vale 5, o bispo 3. Ele tem 13. Você tem 5 e 6, 11. Então você leva desvantagem. Então não vale a pena essa jogada. Mas agora vamos ver o que dá para fazer aqui. Tem uma jogada interessante agora. Vamos lá. Quem que está protegendo esse bispo aqui? A dama. Tem como impedir a dama de proteger o bispo? Porque ele não vai poder tirar... Porque o bispo está cravado. Certo? Lembra da cravada que nós conversamos? O bispo está cravado aqui, ó, ele não pode sair, que a torre, senão é ilegal, ele perde, então ele não pode capturar, ele está cravado. Então, quem está protegendo o bispo é essa dama aqui. O que é interceptação? Eu vou jogar esse cavalo aqui. O que acontece? Agora ele não consegue mais proteger o bispo. Por quê? Entre o bispo e a dama tem um cavalo. Ele pode capturar? Pode. Porque ó, o peão captura em diagonal. Ele vai capturar. Porque se ele capturar com a dama, é pior que eu vou capturar com o peão. Ele sai perdendo. Quer dizer, vai trocar 9 pontos por 5. Então ele pode capturar com o peão? Pode. Ele captura com o peão, mas o que acontece? Eu dou checkmate nele. Entendeu? Eu botei uma peça entre a que estava defendendo ele. Entendeu? Isso daí chama interceptação. Tá bom? Esse vídeo é longo, mas não tem jeito, pessoal. Vamos fazer agora. Agora vamos conversar sobre peça sobrecarregada. Vamos lá. Esse caso aqui. Você tem um bispo preto. Quem vai jogar são as brancas. Você tem um bispo preto que está protegendo esse peão e protegendo esse peão. Tá? E eu tenho um bispo branco que está atacando esse peão e está atacando esse peão também. Eu não vou atacar, porque se eu atacar ele captura o meu bispo. Quer dizer, eu vou trocar um ponto de um peão por 3 do meu bispo que eu vou perder. Porque se eu capturar aqui, por exemplo, ele captura aqui. Então, para mim, não vale a pena. Tá? Então, o que você faz? Você percebe claramente que o bispo está sobrecarregado. Concorda? Ele está defendendo 2 peças. Então, a gente chama que ele está sobrecarregado. E aí, por exemplo, como que você... Agora,
para mim ganhar uma peça ou outra, eu tenho que fazer o quê? Atacar essa peça. Como é que eu posso atacar? Meu rei está aqui do lado, posso movimentar. Lembra que o rei captura uma peça para qualquer lado. Agora, se ele tirar o bispo para qualquer lugar, por exemplo, se ele proteger o bispo aqui, eu consigo capturar esse peão aqui. Entenderam? Então era o que? Era uma peça que estava sobrecarregada. Tinham duas peças protegendo. Agora vamos ao último tema tático, que é o sacrifício. Esse a gente tem um jogador conhecido como Mikhail Tal. Ele foi campeão mundial, ele era o rei dos sacrifícios. O cara era um gênio. Mais pra frente eu vou trazer uma partida dele para vocês verem. As coisas que ele fazia eram um absurdo. Essa situação, olha aqui, agora nós vamos falar sobre sacrifício. A ideia do sacrifício é oferecer material de bandeja, quer dizer, entre aspas, né? Eu vou estar dando uma peça maior, vou dar uma peça maior para criar uma situação, por exemplo, de mate, fazer alguma coisa assim que traga uma vantagem para mim. Por exemplo, você tem aqui um peão aqui. Você tem um peão aqui em H7. Você tem uma dama que está atacando o peão. Mas se a dama atacar, mas o peão está sendo defendido pelo rei aqui, certo? Agora, será que tem algum jeito da gente dar checkmate nesse rei? Tem. Aqui como? Eu com a dama, eu vou lá sacrifico aqui. Eu troquei 9 por 1. O rei vai ter que pegar, né? Porque senão ele está em mate. Então ele vai pegar. Pegou. O que você faz agora? O que a gente pode jogar? Você tem uma torre protegendo aqui. Se você tiver outra torre atacando aqui, é mate, porque o rei não vai ter para onde ir. Então, por exemplo, eu pego essa torre e jogo aqui. Você consegue interpolar alguma peça entre a peça que está dando cheque e outra? Não. Você não consegue. O rei não consegue andar para cá, porque tem essa torre aqui. Você consegue interpolar alguma peça entre a peça que está dando cheque e o rei? Também não. Então é checkmate. Vocês entenderam a ideia do sacrifício? Eu ataquei com uma dama, perdi a dama para o rei dele, e com a outra torre, com outra peça eu dei checkmate. Tá bom? Pessoal, o vídeo ficou meio longo, mas não tinha jeito mesmo. Infelizmente, eu tinha que falar de todos os sistemas num vídeo só. Eu preferi num vídeo só. Então, muito obrigado. Curta o vídeo, curta o canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, que vai valer a pena. Falou, pessoal. Muito obrigado e até mais.